Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do fogo no Pantanal, do fogo na região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, uma região de expansão do agronegócio que concentra todos os incêndios, todos não, mas uma grande parte dos incêndios que hoje estão avassalando a natureza, né? E trazendo fumaças, por exemplo, para Corumbá, que é um dos principais municípios da região. Para entender o que está se passando lá, quem está botando fogo na mata, né? E o que acontece com essa região, que impacto tem, nós convidamos dois membros do Observatório dos Conflitos do Matopiba, que eu vou apresentar para vocês agora. A Patrícia da Silva, que está conosco. Muito obrigado, Patrícia, por estar aqui com a gente, né? Ela tem acompanhado os conflitos do Matopiba, faz parte do Observatório, né? Ela também é do Instituto Sociedade, População e Natureza, né? Isso. Muito obrigado. E quero apresentar para vocês também o Vinícius Aguiar. O Vinícius Aguiar é professor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e é membro integrante também do Observatório dos Conflitos do Matopiba. Muito obrigado também, Vinícius, por estar aqui com a gente. Eu quero começar perguntando uma pergunta muito geral, né? Quer dizer, nós estamos assistindo uma devastação da região do Matopiba, né? Quer dizer, isso é obra de quem? Isso acontece como um fenômeno da natureza ou ele é provocado pela mão do homem? Eu acho que poderia ser o Vinícius para conversar. Vamos depois alternando. Ok, Silvio, obrigado pelo convite, obrigado por participar, por poder participar, né, dessa comunicação aqui, dessa entrevista. Bom, para nós que estamos no Matopiba, né, eu estou no Tocantins, agora não exatamente, mas eu sou da Universidade Federal do Norte do Tocantins, a gente observa que desse processo de expansão do agronegócio, né, que tem se dado, na grande medida, na fronteira norte, centro-norte do país, e aí a região que a gente chama de Matopiba, como você bem apresentou, né, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, uma das primeiras formas de avanço dessa fronteira é de você criar uma estratégia de desmatamento e essa estratégia por meio do fogo. E aí existem várias questões envolvendo o fogo, né, inúmeras, assim, né, e o que a gente tem aprofundado de forma mais direta, ou buscado entender de forma mais direta, é quais são as intenções de se aplicar o fogo. Obviamente, de expandir a fronteira do agronegócio, mas existem comunidades, existem populações, existem pessoas que ocupam esses territórios, que o agronegócio quer ocupar, né, quer instalar seus empreendimentos, e essas pessoas produzem alimentos. Então, qual é o sentido de você atacar o fogo do lugar onde já existe uma estrutura estabelecida, uma característica de trabalho organizada, né? E aí a gente observa que existe uma disputa também pelo território, ou disputa fundiária, né? E aí as grandes questões que envolvem esses conflitos é a comunidade tradicional que ocupa aquele território de forma mais organizada e de forma tradicionalmente instituída, e aquele conflito, aquela proposta tecnológica da Europa, dos grandes maquinários, dos grandes insumos sintéticos, né, insumos químicos, os agrotóxicos, né, que estão propondo. Então existe um tensionamento nisso. E uma forma de você expulsar de forma não envolvendo violência bélica ou violência física, do propriamente dito, é você criar estratégias, e uma das estratégias é você tacar fogo na área de produção, na casa das pessoas que ali ocupam, né? E você inviabiliza a manutenção dessas populações nos seus territórios. Né? Quer dizer, é um conflito de tacar fogo na casa das pessoas onde moram, quer dizer, esses territórios que estão sendo, onde o fogo está avançando, eles são propriedade comunitária, eles são terras devolutas do governo, eles estão sendo uma expansão dentro de fazendas. Patrícia, dá uma orientação para a gente sobre essa questão. Então, bom dia, Silvio, bom dia, professor Vinícius, agradecer também o convite. O Observatório de Conflitos Socioambientais do Matopiba,
ele busca reunir, né, fazer esse encontro de pesquisadores. Nós estamos vinculados à Universidade de Brasília, mas desenvolvemos, né, pesquisas e tentamos integrar, né, com outras universidades, como a Universidade Federal do Norte de Tocantins, pesquisas voltadas para observar esse fenômeno de expansão da fronteira sobre o território, sobre o Cerrado, né, que é um bioma extremamente importante, não só sob o ponto de vista de biodiversidade, mas também segurança hídrica, né, para o país, né, das nossas 12 bacias, 8 nascem no Cerrado, então isso é muito relevante, né, e é onde a fronteira, o desmatamento tem crescido. A gente tem um dado agora de um mês atrás, que pela primeira vez o desmatamento no Cerrado ultrapassa o da Amazônia. A gente sabe que a ocupação, ela é exatamente nessa região, e que os impactos socioambientais, eles são sofridos pelas comunidades. No que se refere especialmente ao Tocantins, né, a gente vê esse avanço ao mesmo tempo que ele se dá no território, também há outras estratégias, né, de apropriação dos recursos naturais, da terra e da água nessa região, que é, por exemplo, o acompanhamento que a gente faz aqui de processos legislativos. Por exemplo, a gente tem um projeto de lei que ele busca transferir todas as terras de domínio da União para o Estado do Tocantins fazer essa gestão. O Estado tem uma lei de terras que permite a ratificação de imóveis sem um limite claro, tanto quanto a extensão, quanto aos limites de utilização, quem está lá utilizando, se cumpre a função social, enfim, é uma lei que ela não tem transparência, né? E também não há, por outro lado, um reconhecimento dos direitos dessas pessoas que já ocupam as áreas, né? Essa estadual, inclusive, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal por não levar em conta critérios constitucionais de destinação das terras, né, que seriam os povos e as comunidades que ocupam e que preservam, que são justamente esses que estão sendo atingidos imediatamente pelo avanço da fronteira, né, povos indígenas, povos quilombolas, né, as populações tradicionais de outros segmentos. Por exemplo, as terras deveriam também ser destinadas para a criação de unidades de conservação. Tocantins tem pouquíssimas unidades de conservação, né, de categorias de manejo, por exemplo, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, que seriam voltadas para proteger o território dessas comunidades e também promover a conservação sustentável dos recursos naturais. Então, eu acho que é um pouco esse o contexto, né? Essa luta, ela se dá em várias frentes, as estratégias são de vários modos, né? Elas vão tentando se apropriar dos recursos e dos territórios que já estão. Vinícius, hoje em dia eu tenho informação de que existem tecnologias já de mapeamento, de identificação dos focos de incêndio, de em que território isso se deu, se é dentro de fazendas, se é em área devoluta, né? Quer dizer, e aparentemente existem 14 fazendeiros que tocaram fogo numa topiba, né? Eu me lembro, inclusive, isso é informação de jornal, né? Quer dizer, eu me lembro, inclusive, do Dia do Fogo, alguns anos atrás, onde alguns 2 ou 3 fazendeiros contrataram motoqueiros, né, com lata de gasolina atrás na moto, né, para incendiar uma região do Pantanal, né? Quer dizer, é possível hoje identificar os responsáveis? As informações do jornal dizem que mais de 90%, vamos dizer assim, dos incêndios que estão ocorrendo são produzidos pela mão do homem, né? Quer dizer, como é que é o uso dessa tecnologia? Bom, os motivos das queimadas, né, acho que a colega Patrícia já chamou bem a atenção, são diversos, e as estratégias são, de fato, também diversas, mas é quase sempre voltada para a expansão do agronegócio e quase sempre com a intenção óbvia de tentar, de alguma forma, liberar o uso daquela terra para a produção de alguma commodity.
Então, são poucos os detentores dessas commodities, das grandes indústrias, né, das grandes agroindústrias. Então, a gente consegue saber, por exemplo, investigar, né, e buscar saber quem seriam os agentes. Isso é possível, não é o trabalho que eu faço. Eu sei que já existem uma série de pessoas que fazem isso, e aí é uma investigação que realmente é uma investigação policial e tal, e aí é uma outra etapa. Mas existem sites ou portais, né, que um deles, o mais famoso, que a gente conhece no Brasil, é o é o MapBiomas, que tem feito um levantamento importante das áreas desmatadas em várias partes do país, inclusive em outros países também. Então, desde 1985 até 2022, 2023, 2022, se eu não me engano, já tem imagens de satélites de ano a ano mostrando como que tem sido o avanço desse desmatamento, como tem se dado a ocupação. E a gente tem buscado essas imagens justamente para ver onde estão os principais focos. Existem a iniciativa do MapBiomas, existe a iniciativa também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é do INPE, que também faz um trabalho muito semelhante desse, que junto com órgãos de fiscalização ambiental, daí o IBAMA e órgãos estaduais, eventualmente até órgãos municipais, eles conseguem chegar nas pessoas que cometem um crime, né, do fogo. O nosso trabalho no Observatório Matopiba, junto com o trabalho da UFNT, junto com o Observatório Matopiba, né, é de acompanhar esse desdobramento dos incêndios criminosos, né, dentro do MapBio, dentro do Matopiba, especialmente no Norte Tocantins, que é a nossa área de atuação, mas a gente tem se preocupado muito em saber quais são as perdas, né, que cada comunidade tem dentro desse processo. Porque uma coisa é quando você, de fato, queima uma grande área, e essa área é uma área florestal, por exemplo, em que as pessoas trabalham com extrativismo, ou outras áreas que são reservas legais, e aí são árvores que estão de pé, que isso você tem um impacto que a gente consegue mensurar do ponto de vista da perda de vegetação. Outra coisa é sobre o trabalho que essas comunidades realizam, né? E aí a gente não consegue, por imagem de satélite, por exemplo, identificar qual é o trabalho que uma comunidade camponesa faz para produzir o seu alimento, e quando chega o fogo, o que se perde, né? E esse é o esforço que a gente tem feito, porque a gente tem tentado casar as imagens de satélites, e aí são inúmeras imagens de satélites, né, são diversas, mas como os roçados camponeses, quilombolas, indígenas, são de pequenas áreas e muito espaçados, a gente não consegue identificar com a nitidez adequada para poder identificar qual é o nível do impacto, né? A gente sempre ouve falar assim, a gente produziu mandioca. Na época da colheita da mandioca, o pessoal vai lá e taca fogo. A gente produziu umas hortaliças, né? Aconteceu um problema com um agrotóxico, que acontece muito. O pessoal joga veneno e aí joga o veneno pelo vento, cai nas hortaliças do pessoal. A gente produz milho, acontece a mesma coisa, né? E aí, hoje em dia, nós da UFNT temos utilizado drones, né? Ovantes, que são veículos aéreos não tripulados. Os drones são aqueles aparelhozinhos de avião mesmo, que tem uma câmera fotográfica. E aí a gente tem feito o levantamento cartográfico disso, no sentido de mapear essas áreas produtivas, identificar como que cada comunidade tem se organizado para produzir preparar as áreas para produzir, qual é o ciclo da produção, qual a qualidade da produção, bem como quando acontecem as queimadas ou incêndio criminoso, a gente consegue dimensionar o nível de impacto, né? Que muitas vezes em áreas territoriais as pessoas julgam que são poucos hectares, são 2 hectares, 3 hectares, mas esses hectares é que garantem a soberania alimentar dessas famílias que lá ocupam o território. Então, se você queima essa área, você tira a condição de sobrevivência dessa população, ou pelo menos a condição de acessar o alimento produzido por eles dentro da comunidade. Então, você induz que essa comunidade seja impactado num nível de intensidade ainda maior do que o fato de pegar fogo, né? É o pegar fogo no lugar que é muito especial, muito sensível, que tem a ver com a soberania alimentar dessas comunidades. Então, Patrícia, o governador tem responsabilidades pela área dos estados, né? Quer dizer, quando você tem um incêndio que ultrapassa mais de um município, por exemplo, ou mesmo num município só, quer dizer, o governo pode tomar providências, quer dizer, mas o governo desses estados, eles estão associados ao agronegócio, eles protegem esse tipo de expansão incendiária ou eles fiscalizam de fato? Hein, Patrícia? Bom, Silvio, o que a gente tem observado com relação aos estados, a gente tem no Cerrado uma situação um pouco diferente da situação da Amazônia, né? A Amazônia, ela sempre tem mais
além de chamar mais atenção, né, sob o ponto de vista internacional, enfim, o Cerrado a gente tem a dificuldade da governança territorial e ambiental sobre os territórios, né? Diferente da Amazônia, onde o governo federal ele pode atuar, porque há um estoque de terras, as glebas públicas federais, elas são muito maiores na Amazônia. No caso dos estados, a gente tem uma dificuldade, porque essa governança está na mão dos estados, né? Então, a gente não tem essa transparência com relação tanto às terras em si, né, de saber se as terras devolutas elas estão sendo arrecadadas e destinadas de uma forma adequada, como a Constituição determina, quanto com relação à fiscalização ou, por exemplo, a concessão de autorizações de supressão de vegetação, que realmente é uma lacuna de informações e não há transparência nenhuma, né, para a gente conseguir definir o que é desmatamento ilegal do ilegal, e mesmo assim, quando ele é legal, a gente já tem evidências que foram produzidas pelo Imaterra, por exemplo, na Bahia, que estudou cerca de 28 casos, né, processos administrativos de autorização de supressão de vegetação no oeste da Bahia, que é a região que está incluída no Mato Piba, e que apontam que há irregularidades nas concessões. Mesmo elas sendo legais, ainda assim, elas apresentam problemas, né? E uma outra questão também é a flexibilização das legislações no âmbito dos estados, né? A gente teve uma flexibilização no licenciamento ambiental da Bahia, que é o licenciamento flex, ou autolicenciamento, que a gente discute bastante, que inclusive isso está hoje no Senado, no projeto de lei que pretende, né, mudar as regras de licenciamento nacional, né, para o país inteiro, criar, né, um normativo integrado relacionado ao licenciamento. Então, é um exemplo que não é bom, que acabou vindo para a esfera federal. A gente teve no Tocantins recentemente, o Tocantins também quis fazer essa alteração no licenciamento ambiental, o Ministério Público ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, o Instituto Sociedade, População e Natureza, junto com o pessoal da Coalizão Vozes por Justiça Climática do Tocantins, nós ingressamos como amicus curiae, conseguimos derrubar a lei de licenciamento lá no Tocantins, mas a gente já sabe que está tramitando lá na Assembleia Legislativa alterações no Código Ambiental Florestal. Então, ou seja, a gente vence uma batalha, mas, né, logo em frente a gente já tem uma outra, né? Então, e há muita sinergia nesse processo todo, tanto na ocupação sentida nos territórios, quanto nessas mudanças e flexibilizações legislativas que vão acontecendo, tanto nos estados mesmo, quanto, né, as federais, que vão impactar diretamente os territórios, né? Vinícius, quando a gente faz entrevistas aqui sobre a questão da mineração, a gente descobre que são os fundos de investimento, tipo BlackRock, aqueles maiorzões, assim, internacionais, que financiam as mineradoras para promoverem o desastre ambiental que elas fazem na Amazônia, por exemplo, né? Então, tem um elo entre o capital internacional e a operação dessa forma predatória de exploração dos produtos primários, dos minerais. Você vê também essa relação com o capital internacional no fogo que está no Mato Piba? Bom, eu não é o meu foco de pesquisa, né? Mas até porque eu trabalho com geotecnologias e sempre eu busco fazer essas conexões, né, entre imagem de satélite, a produção local e tal. Mas, assim, o que eu tenho acompanhado com o trabalho de vários colegas, e aí a gente chega em campo e evidencia isso de forma muito, muito clara, né? Sempre a produção da commodity, a produção do agronegócio, ela está conectado com a agroexportação, né, com a produção dos grãos, seja de soja, milho e outros, para mandar para o mercado internacional. E aí, naturalmente, as conexões começam a aparecer. Existem fundos de investimento que trabalham com incentivo à produção de grãos no Mato Piba. Existem mercados estabelecidos, seja na Europa, na Ásia, seja na China, que tem interesse nessa produção. E existe também o interesse
direto, né, de investir nesse modelo de ocupação dentro do cenário brasileiro. Então, para nós é muito claro, assim, né? Eu, quanto pesquisador, que trabalho numa área diferente, ao observar o que acontece em campo. Você identifica o tempo todo placas de empresas estrangeiras, né, de empresas internacionais, e essas empresas elas não agem sozinhas, né? Elas têm braços em várias frentes, e os fundos de investimento são certamente uma dessas financiadoras, né? Dessas estimuladoras do processo. Antes da gente entrar no que eu acho que merece muita atenção, que são as práticas de resistência, né, eu queria entender a extensão desse fogo. Patrícia, nós temos ideia de quantos quilômetros, hectares, alguma coisa que nos dê a medida do que está acontecendo no Mato Piba, né, especialmente na área de Corumbá, não é? Bom, a gente trabalha mais com um olhar voltado, né, para o Mato Piba e muito relacionado com a questão fundiária, né, como essas várias estratégias, especialmente jurídicas, né, de legislativo e mesmo ações judiciais, né, elas vão tentando cercar e promover essa apropriação nos territórios. Mas o MapBioma, a gente usa os dados do MapBiomas, né, que são, acho que o Vinícius já citou aqui, que são os dados que nos dão o alcance, né, de quanto há de fogo, quanto nós temos de desmatamento, né, a gente teve agora, a ministra Marina Silva anunciou recentemente que teve uma diminuição do desmatamento no Cerrado. Ainda é muito recente, são dados ainda muito novos, né, que a gente, por exemplo, possa afirmar que essa é uma tendência que vai continuar, né, porque o desmatamento ele é muito dinâmico, ele pode, esses meses que foram medidos e que atestaram, por exemplo, que o desmatamento diminuiu, primeiro que a gente tem um desmatamento altíssimo, então qualquer diminuição que tu tem, ela não é tão significativa, né, e ainda há essa questão dos meses que estão sendo levados em consideração, então, portanto, o desmatamento ele pode não ter sido maior que o do ano passado nesses meses, mas aqui há 2, 3 meses a gente voltar a ter um dado que ainda não é muito otimista, né? Ainda não temos condições de comemorar, mas o MapBiomas é realmente o referencial para nos dizer quanto vem sendo queimado, quanto vem sendo desmatado, né? A gente trabalha com esses dados. A gente tem acompanhado nos jornais, não sei se eles estão exagerando, mas parece uma verdadeira devastação o que está acontecendo no Pantanal, de uma certa maneira, né? Quer dizer, com todos os bichos que estão lá, selvagens, sendo sacrificados, você vê corpos de jacarés carbonizados, de macacos carbonizados, quer dizer, tem um desastre ambiental, né? Quer dizer, isso aí é uma questão que envolve também o suprimento de água para o Brasil inteiro, não é, Vinícius? Esse tipo de devastação acaba com os olhos d'água, prejudica a geração da água mesmo, né? O Pantanal é o berço, como você já disse, Patrícia, né? De vários sistemas aquíferos que nós temos, né? Como é que é esse negócio, Vinícius? Nós estamos no Cerrado, né? E quando a gente observa o Mato Piba, né, a gente está pensando no Cerrado, mas o Pantanal, que é um bioma vizinho, né, tem dinâmicas diferentes do ponto de vista hídrico, né, especialmente, mas as questões não são muito diferentes, né? Assim, se a gente não entender e aí, imagine, até para o pessoal, a gente que está na academia, a gente não tem muito contato com esse diálogo, principalmente na minha área, né? Mas o pessoal hoje tem incentivado, inclusive, sistemas de plantação de água, né? O que é sistema de plantação de água? É você melhorar a vegetação do local, você fazer replantios de mudo, porque isso vai aumentar justamente a disponibilidade de água nos locais onde precisa, né? E você não ter locais separados, distantes da água, né?
porque isso você, inclusive, estimula a migração de pessoas, de famílias, né? Então, à medida em que no cenário brasileiro, seja no Cerrado ou no Pantanal, existe um incentivo ao desmatamento e um incentivo à queimada, ou a não coibição, ou a não fiscalização desses modelos predatórios, você ataca justamente as pessoas que lá estão, né? Além de atacar justamente a dinâmica global, a questão de emissão de gases do efeito estufa, além de você atacar a fauna local, como você mesmo diz, os animais estão sendo carbonizados, você está atacando você mesmo, assim, porque a água que ali está, ela não vai conseguir ter a qualidade e a quantidade disponível para que as demandas desses locais sejam atendidas, seja demandas urbanas, seja inclusive a demandas do agronegócio que utiliza para pivô de irrigação, a demanda para as indústrias, e aí é um tiro no pé, literalmente. As pessoas estão atacando o local de forma predatória, não cuidando daquilo que dá condições para a manutenção do local, e você, inclusive, aí incentiva ou estimula ainda mais as disputas por aquele recurso que é crucial, que é a água. Imagina, como que a gente pode viver sem água? Né? Assim, o sistema produtivo precisa de água, a agricultura, seja ela tecnificada ou tradicional, precisa de água, e a pecuária também precisa de água, inclusive para produzir carne, precisa de uma quantidade significativa de águas, né? A carne bovina, por exemplo, que no Cerrado, no Tocantins, por exemplo, na nossa região do norte do Tocantins, é conhecido como a região do boi gordo. No Pantanal, isso também é muito famoso, né? Inclusive tem novela sobre isso e tudo mais. Se você não permite a oferta, ou você não busca melhorar a oferta de água, seja ela do ponto de vista da quantidade quanto da qualidade, você automaticamente está se prejudicando. E aí é uma coisa que é um cenário absurdo. Então nós precisamos efetivamente de leis, e aí a Patrícia tem acompanhado isso de forma direta no Senado e tudo mais, e nós precisamos também de fiscalização no local e de investigação sobre como essa dinâmica se dá, né? Lá no nosso caso do Norte Tocantins, o projeto nosso é financiado pela WWF, e aí eles têm nos oferecido equipamentos, recursos financeiros para a gente poder fazer trabalho de campo. A gente entende que isso ainda é uma pequena parte. Nós precisamos de ter uma parte mais efetiva, de estruturar os aparelhos de fiscalização, inclusive estaduais, federais, e também ajudar as comunidades tradicionais a denunciar os casos, porque esses grupos são os grupos que mais sofrem com esse tipo de avanço e de ação indiscriminada dentro dos biomas, seja no Cerrado, que é onde a gente atua, ou no Pantanal, né, onde a gente observa mais distante, por mais de notícias e comunicações científicas. Eu ia falar justamente sobre isso, Patrícia, as comunidades tradicionais, quer dizer, vocês percebem, assim, um nível de resistência? Como é que eles estão se defendendo? Legal que eu ia pegar o gancho um pouco, o gancho pode do pegar. que o Vinícius falou. Nós, Observatório, né, mas também o Instituto Sociedade, População e Natureza, o Instituto Cerrados, a Rede Cerrado, que reúne várias organizações, tanto de movimentos sociais, né, de povos e comunidades tradicionais, mas quanto outras organizações que atuam no Cerrado, e o WWF, a gente tem uma iniciativa que ela se chama Tamo de Olho, e essa iniciativa, ela visa exatamente dar esse olhar, né, para um monitoramento de desmatamento, né, com a combinação de violação de direitos humanos, né. A gente desenvolveu uma plataforma, que a plataforma também leva esse nome, Tamo de Olho, que justamente qualquer pessoa, né, ela é bem intuitiva, pode fazer cruzamento de informações georreferenciadas, né, glebas públicas, territórios indígenas, territórios quilombolas, territórios de povos e comunidades tradicionais, unidades de conservação, com os desmatamentos que são fornecidos pelos dados do MAP Biomas. Né? A partir desse cruzamento, a gente faz representações, né? Porque o objetivo dessa iniciativa é justamente a gente incidir tanto no sistema de justiça, né, fazer denúncias mesmo para apuração de crimes ambientais, quanto para incidir nos legislativos e nos governos estaduais para melhorar as políticas públicas, né, de combate ao desmatamento e das violações de direitos humanos, né. É uma plataforma aberta, também as comunidades podem se valer dela para monitorar os seus territórios também e fazer as denúncias, né.
Então, esse a gente também entende como um caminho, né, que a sociedade civil, os movimentos sociais, enfim, nós, enquanto universidades, podemos contribuir para acompanhar, né, o que está acontecendo nos territórios, né, e tentar aumentar a punibilidade de quem comete ilícitos ambientais e, sobretudo, se eles estão impactando diretamente comunidades tradicionais, né. Vinícius, quando você fala assim, que o fogo chega na roça do morador lá, que as casas são incendiadas, isso são atos criminosos, de violência. Isso tem a participação do poder público? A polícia está envolvida nisso? Como é que é? É capanga de fazendeiro? Como é que você descreve isso? Nós, nessa entrevista, nós tínhamos convidado o Adenil, né, que é um representante da comunidade Serrinha, que agora se transformou em assentamento, né, PA Reginaldo Lima, e a gente acompanha um pouco essa comunidade, e quem nos apresentou a demanda da comunidade é uma entidade muito parceira nossa, que é a CPT Araguaia Tocantins, que acompanha vários casos de conflitos dentro do norte de Tocantins, e a gente chegou até eles conhecendo as práticas de produção agroecológica, né, dessas comunidades todas. Então, muitas comunidades produzem alimentos, seja para autoconsumo, para vender na feira, no comércio local e assim por diante. E a gente vai conversando as pessoas e realmente assim, é uma dinâmica, tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias sociais, que é impressionante. E a CPT tem nos apresentado e tem nos permitido um diálogo, né, com as comunidades, que tem sido muito interessante. Mas a gente observa que sempre que está em campo, e essa dinâmica, né, de conflito fundiário, né, de conflito pelo uso do território para a produção, seja de commodities, no caso das grandes indústrias de modo geral, ou seja, na produção de alimentos, no caso das comunidades tradicionais, ela tem um ambiente de muita agressão em alguns casos mesmo, né? Então, a gente não sabe exatamente quem são os autores dessa agressão, a gente ouve falar os nomes, a gente ouve falar quem são as pessoas, mas infelizmente a gente observa a presença de agentes, né, que estão aí na segurança pública, de forma individualizada, aí eu não vou falar de forma institucionalizada, porque não é o caso, acho que existem pessoas, né, que cometem esse tipo de crime, mas existe um clima de insegurança no ar que é um negócio temeroso. Então a gente está no campo, a gente sabe assim, olha, não vamos agora não, porque existe a possibilidade de ter uma pessoa armada no campo. Então as pessoas estão portando pistolas, espingardas, assim, e a gente, no trabalho de campo, a gente sempre sendo atento, sempre sendo orientado, seja pela CPT ou pelas pessoas das comunidades, a gente trabalha em ambiente bem mais tranquilo, bem mais seguro. Mas a gente sabe muito bem que isso não é algo que foge à regra, né? A regra geralmente é em ambiente que está tendo conflito, é sempre muito perigoso. Sempre existem pessoas que são contratadas na região para fazer isso, né? E são situações às vezes que envolvem violência física mesmo. Então a gente sabe que acontece o CPF ou o nome da pessoa ou de onde vem, a gente não tem acesso porque são os pesquisadores, e as comunidades nos protegem mesmo, além de nos acolher durante a pesquisa, no caso da comunidade Reginaldo Lima e outras comunidades quilombolas que a gente acompanha no norte do Tocantins, elas nos protegem, nos acolhem, nos protegem, ela sabe do conflito e fica tentando evitar que a gente fique exposto a isso, e a CPT também nos orienta nesse sentido. Mas a gente volta e meia ouve casos de violência no campo, eventualmente assassinatos, assim, que são situações muito difíceis, que afetam diretamente a nós que estamos atuando no campo, quanto as famílias que lá estão, porque todo mundo fica assustado, o nível de tensão no ar é absurdo, né? E as pessoas ficam enfrentando isso cotidianamente, né? E uma das formas de assustar as pessoas é justamente o fogo, né? E, assim, além dessa violência física bélica que acontece, não é algo extraordinário, a forma constante que é de você chega a determinada época do ano da colheita da roça, põe fogo. Na época que está de seca, que não tem água, que aí diminui a quantidade de água, põe fogo. Esse fogo sempre muito perto das casas, porque assusta todo mundo, né? Sai de casa, na hora que volta, a casa está pegando fogo. Então, são situações que são muito difíceis, né? Mas, infelizmente, nesse momento, nesse ambiente de conflito que está instaurado e com muita violência, com muito acesso a armas, né? Que tem acontecido no campo do Cerrado brasileiro, né? É um cenário de muita dificuldade. Né?
Patrícia, nós estamos falando de comunidades ribeirinhas, de comunidades indígenas, de quem? Quantas pessoas isso envolve? A gente tem uma ideia? São muitos segmentos, né? Ribeirinhos, geraizeiros, comunidades de fundo e fecho de pasto, seringueiros, né? Nós temos o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, se não me engano, tem mais de 20 segmentos ali arrolados, mas ele realmente ele não dá conta da diversidade de populações tradicionais que a gente tem. Tem populações tradicionais que não integram ainda o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Mas eu queria fazer só uma parte aqui na fala do Vinícius e retomar que essa violência, como eu estava falando ontem, né, como as estratégias deles, né, legislativa e a violência que ocorre nos territórios. A gente tem visto particularmente de uns 3, 4 meses para cá, um aumento de iniciativas legislativas, né, aqui no âmbito do Congresso Nacional, que visam também amedrontar, lembrei, essa palavra foi muito boa, Vinícius, porque é amedrontar também e tentar criar um clima de medo, propriamente dito, nos movimentos sociais que fazem a luta pelos seus territórios, com projetos de lei que, por exemplo, a gente tem um PL, o 709, que ele impõe várias sanções para quem reivindica, né? É um direito você reivindicar uma política pública que, inclusive, está na Constituição, né? Que é destinar terras para a reforma agrária, e pune, por exemplo, com corte do Bolsa Família, corte de vários benefícios sociais, né? Para quem participa de movimentos e de luta pela terra, né? Então, outro ponto, o Vinícius falou em armas, também tem muitos projetos com o objetivo de ampliar, inclusive, o calibre das armas que são usadas, né? Muitos projetos de lei que visam criar delegacias agrárias com esse objetivo específico, né? Não são necessariamente delegacias agrárias que vão trabalhar em prol, né, das comunidades ou na defesa ou conciliação que o valha, mas que oficializem, né, métodos que os fazendeiros já usam, né, nas suas milícias, né, milícias particulares, né, de oficializar, talvez, essa espécie de violência que eles fazem contra as comunidades, né. Então, eu acho que esse é um outro ponto que também contribui para agravar, né, a situação, que é tentar criar legislações que impeçam as pessoas de fazer ou a defesa do seu território ou demandar uma política pública, que é um direito assegurado lá na Constituição, né, que é o acesso à terra, o acesso à terra, para além de ser só acesso à terra, ele é acesso ao trabalho, ele é acesso à alimentação adequada, enfim, é uma outra estratégia, né, de tentar impor, né, medo e impedir que as pessoas lutem pelos seus direitos. Você sabe que dá a impressão não, a gente vai descobrindo nesse Brasil profundo, né, quer dizer, no interior do Brasil, né, uma estrutura quase colonial, assim, de chefes de famílias oligárquicas, uma coisa assim, que mandam e desmandam, né? Vinícius, você conhece alguma punição que já foi imposta a esses crimes? Assim, tem algum caso que houve prisão, houve, enfim, condenação sobre esses atos de violência contra a população e a natureza? Bom, o que a gente acompanha, como esses grupos são muito poderosos, né, muitas vezes eles têm articulações, seja no segmento econômico, seja no segmento da produção, ou seja no segmento político, né? A gente observa que existem famílias que estão nessas frentes todas amarradas, né? Então, é sempre muito difícil que uma punição efetiva se aplique. Mas o que nós temos percebido nos últimos tempos é um trabalho e aí a CPT, mais uma vez, né, que é a instituição que nos acompanha, tem feito junto com o Ministério Público do Trabalho e outros movimentos sociais, é de denúncia pelo trabalho, denúncias de casos de trabalho escravo, né? E isso tem trazido
primeiro, né, tirar pessoas dessa condição de trabalho análogo à escravidão, que é o fundamental, mas também tem percebido que esse trabalho ele está sempre articulado a uma produção de forma insustentável, de forma violenta ou de forma agressiva às condições ambientais. Então, eu tenho percebido de forma mais direta que as punições têm sido mais efetivas quando se tem uma denúncia nessa medida, e essa denúncia consegue chegar de forma mais sustentada, e o Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho, de fato, de investigar e de punir, e aí você vê situações em que as punições são um pouco mais severas. Obviamente que não é sei lá, nem parte daquilo que a gente entende como adequado, né? Não consigo nem mensurar isso, porque quando se pensa em trabalho análogo à escravidão e degradação da natureza, é um crime que ataca a essência da nossa humanidade, mas eu tenho percebido que é nesses casos que a gente consegue ter punições mais efetivas, e outras punições por conta de desmatamento de queimada, fica sempre buscando a pessoa que aplicou a queimada, a pessoa que desmatou aquela área efetiva, e aí nunca consegue achar, porque envolve investigação policial uma área em que as pessoas têm medo. Né? O caso do Matopiba não é um caso específico, único no Brasil, né? A gente tem casos absurdos que teve repercussão nacional, e que para conseguir chegar naquela pessoa que executou foi difícil, no mandante é mais difícil ainda, e seja do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista do crime, né, eu não sou o nome certo para dar isso, mas o crime que é executado contra a pessoa, né, que essa violência, né, demanda muito tempo e muito investimento, né, da polícia. E às vezes a gente percebe que existe uma dificuldade de estrutura dessas instituições de segurança pública, e também, às vezes, a dificuldade política mesmo, né? Existem interrupções políticas, e isso é interesses econômicos que vão dificultar o processo. Então, a punição é sempre mais complicada. Eu tenho visto que a CPT, junto com o Ministério Público do Trabalho e as outras instituições, quando chegam na investigação contra o trabalho escravo, eles são mais efetivos, mais diretos, né? E conseguem fazer um conjunto de ações que conseguem reverter tanto a condição do trabalho, né, do trabalhador, da trabalhadora, quanto também a condição ambiental daquele local onde estão inseridos. Um dos segmentos da nossa sociedade mais organizados hoje em dia, né, é a população indígena. Né? Quer dizer, tem presença, Patrícia, de organizações das populações indígenas na região do Matopiba, assim, como uma forma de organizar a defesa, a resistência, enfim, a denúncia? Oi, Silvio, deu uma cortadinha aqui para mim, eu só não entendi o finalzinho da pergunta. Então, quer dizer, eu estou perguntando assim, estamos mapeando assim as formas de resistência. Vocês já referiram a CPT, quer dizer, e eu estou preocupado em saber se as comunidades indígenas também têm algum nível de organização de resistência nessa região, né, para se proteger desses ataques. Sim, eu acredito que os indígenas hoje sejam de povos e comunidades tradicionais, juntamente com os quilombolas, segmentos, né, que têm uma organização bastante avançada em termos de, por exemplo, incidência política, eles elegem os seus representantes, né, temos a deputada Célia Chacriabá, a gente tem um Ministério de Povos Indígenas, pela primeira vez no Brasil, isso é muito emblemático, muito importante, né, temos a PIB, COIAB, que são organizações indígenas que atuam, né, que atuam inclusive aqui no parlamento, em prol, né, na defesa dos seus direitos, né, e a gente tem visto que, mais do que nunca, eles precisam atuar. Ontem mesmo a gente viu que novamente tentaram votar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal um projeto de emenda constitucional tratando do marco temporal, mais uma vez, né, em confronto total com o que o Supremo Tribunal Federal já havia decidido. Então, eu acredito que eles vêm se organizando, né, e cada vez mais, né, a gente tem aqui em Brasília, todo ano acontece o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que eles se reúnem e a gente tem visto que tem aumentado, inclusive, a participação, como eu
eu já moro aqui em Brasília há quase 20 anos, acompanho todo ano esse evento e cada vez tem se fortalecido. Eu acho que essa tendência dos movimentos se organizarem para fazer a defesa dos seus direitos, dos seus territórios, né? Isso é muito importante. Um pouco com a perguntinha relacionada ao Vinícius contra a violência e a punibilidade, a gente sabe que a gente tem um problema relacionado aos assassinatos de defensores, né, de meio ambiente, de defensores que estão nessa luta pela terra e território. Um ponto que eu acho emblemático é que poucas vezes a gente tem o resultado de uma investigação que aponte para quem cometeu, às vezes para quem cometeu, mas nunca para quem mandou. Então, essa falta de responsabilização criminal, de punibilidade, né, ela acaba sendo um fator que acaba, né, impulsionando, né, que essa violência continue acontecendo, né, como você não tem uma punição, né, acaba sendo, ampliando os números, ou acaba sendo um fator de impulsionamento dos assassinatos no campo e do aumento da violência. Eu queria olhar mais para o futuro, né? Nós já temos aí um quadro de denúncias, um quadro de devastação ambiental, uma situação em que o poder público, o governo do Estado, é leniente, não fiscaliza, senão talvez até apoie esses fazendeiros que fazem essas expansões, né? Mas como é que a gente acha que poderia ser diferente, né? Nós não podemos ignorar o capitalismo, nós estamos vivendo nele, né? Quer dizer, como é que poderia ser uma presença de atividades produtivas no Matopiba que não deteriorasse as relações, que respeite as comunidades, que respeite os povos ribeirinhos, as populações indígenas? Como poderia ser esse mundo que a gente deseja construir para garantir igualdade, direitos, segurança alimentar, enfim, essas coisas todas, né? Vamos pensar um pouco o nosso sonho. Como é que o Matopiba deve ser no futuro se a gente conseguir vencer essa parada? Quem que quer começar? Bom, eu sempre insisto nessa mesma estratégia que eu acho que é importante, que é o reconhecimento dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Eu acho que, a partir daí, esse é um início, né? Obviamente que essa é estratégica, mas precisa vir acompanhada de outras, né? Com o apoio para suas atividades socioprodutivas, né? Uma maior acompanhamento pelo poder público das licenças ambientais, né? Isso seria, acho que, fundamental para a gente começar a conversar sobre uma produção, né, de commodities no Matopiba que não impacte as comunidades, né? O reconhecimento dos territórios, eu acredito que é um ponto essencial e mais do que urgente no Matopiba, né? E depois, né, políticas de apoio produtivo, né, de proteção e defesa dos territórios, depois deles estarem demarcados, eu acredito que seriam pontos essenciais. E, por outro lado, é a melhoria dos instrumentos de comando e controle, né, de desmatamento no Cerrado, e um controle maior do poder público também sobre as terras públicas, né, em uma destinação adequada, que dialoga um pouco com esse primeiro ponto do reconhecimento dos territórios para as comunidades, né, em vez de, como a gente tem visto, uma ampliação, por exemplo, na regularização. A gente não está falando aqui de Maranhão, mas Maranhão, no apagar das luzes do ano passado, editou uma lei que permite que se regularizem áreas de 2.500 hectares, né, para uma única pessoa, e esses números, o avanço da regularização fundiária para povos e comunidades tradicionais lá, não acompanha
o número de regularizações que são feitas em favor de privados e favorecendo, obviamente, um lado, né, dessa história, né, e não quem já está lá e que deveria ter prioridade nos direitos territoriais, né, a garantia que vem antes de qualquer outro direito. Então, eu acredito que esses pontos, pelo menos, são os pontos para a gente começar a iniciar uma conversa, seria, primeiramente, garantir os territórios, né, políticas públicas para esses territórios, e, de outro lado, uma melhoria das políticas de comando e controle sobre as áreas maiores, né? Vinícius, como é que você vê um futuro risonho aí? Rapaz, quando faz a pergunta, eu começo a dar uma risada, assim, porque vem várias inspirações, seja elas técnico-científicas ou artísticas, né? A gente tem uma aproximação significativa. Eu sou do núcleo de agroecologia da UFNT também, e aí a gente sempre acompanha experiências agroecológicas e de tecnologias sociais, junto com a CPT, lógico, a CPT que nos leva, né, até essa experiência, a gente começa a observar e pensar essa aproximação de universidade, instituições de movimentos sociais e comunidades que estão no campo, estão no chão, né? E aí a gente brinca sempre, né, que a gente observa sempre uma canda em cada lugar, né? E aí a gente observa sérias importantes formas de apropriar do território, de usar a tecnologia, usar o clima, o sol, as etapas da lua para poder entender a produção. Então, eu concordo muito com a Patrícia vem, né? É preciso reconhecer os direitos das comunidades tradicionais, dos povos originários, né, das comunidades quilombolas, porque reconhecendo os direitos deles ao acesso, especialmente ao acesso ao território, você consegue estimular que essa produção ganhe pungência, né, que ganhe força, ao ponto de você estimular que outros grupos sociais próximos também se apropriem dessa tecnologia, porque você vai ter, de fato, uma produção de alimentos que garanta a segurança alimentar, no sentido de ter o alimento, que permita que as pessoas do lugar escolham quais alimentos vão produzir, que quais alimentos vão acessar, e aí tem a questão da soberania, né, de cada comunidade, de cada grupo. Eu também identifico que o respeito às leis ambientais precisam ser, obviamente, fundamentado, preservado, precisa ser estimulado. E agora, nesse momento específico, que nós estamos nas prévias das eleições municipais, né, que esses povos, comunidades tradicionais, povos originários, né, sejam apoiados, seja do ponto de vista político, quanto do ponto de vista da movimentação social, para que consiga ocupar esses espaços de tomada de decisão. Não é simplesmente alguém para eleger e ganhar o cargo de vereador, prefeito, assim por diante, é sim ter voz nas tomadas de decisão. A gente sabe muito bem que existem exemplos no mundo inteiro de associação entre o capital produtivo, esse capital internacional, com o capital político. Mas as comunidades, os povos tradicionais, essas comunidades camponesas, elas têm pouca representatividade nesses espaços. E aí as leis e as ações de formas mais objetivas, elas chegam de forma a prejudicar as comunidades. E nós precisamos de pessoas de leis e de ações públicas que estimulem o trabalho dessas comunidades. E a prefeitura é o lugar onde as pessoas vivem, de forma direta, é no município que as pessoas vivem, e se a gente tem representações políticas, né, como acontece em Cavalcante, por exemplo, com o prefeito que é Calunga, que é quilombola. Você tem secretário de educação que é quilombola. Então, você tem secretário de agricultura que também tem essa questão. As práticas vão sendo estimuladas. Você tem vereadores que criam formas de ajudar por emenda parlamentar, deputados que vão se aproximar, e aí você cria um ciclo virtuoso de estímulo à produção de alimento saudável e permite com que também o pessoal do agronegócio que queiram produzir, respeitando as condições ambientais, consigam conviver de forma tranquila, né? Mas ainda eu confesso que ainda isso é um sonho, né? Como diz o Martin Luther King, né? I have a dream. Mas assim, é uma esperança, né? Então nós precisamos esperançar, né? Nós nos movemos pelos sonhos, senão a gente não tem energia para fazer as coisas, né? Bom, eu quero agradecer muito a Patrícia da Silva, ao Vinícius Aguiar, por esse importante papo esclarecedor da situação do Matopiba, das denúncias que são necessárias fazer, e agradecer a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.